Bem, não estou em casa, mas estou com o Lzinho aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre as informações do Fluminense. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e eu vou te atualizar sobre 3 notícias. Na verdade são 2 notícias e uma não notícia, mas é uma apuração aqui do canal e era uma possibilidade, então eu acho que é legal, acho que é informação interessante para vocês saberem. Vamos lá, para começar. A primeira notícia é sobre Marcos Felipe. Notícia do Marcelo Neves no jornal O Globo, depois já foi confirmada por uma série de veículos também, sobre Marcos Felipe no Bahia. Algo que a gente já tinha conversado tanto aqui no canal. Tá passando o jogo do Marrocos e França aqui, tá acabando, por isso que eu já comecei até a gravar. Algo que a gente já tinha conversado aqui no canal. Essa notícia já tinha saído lá atrás no Netflu, falando de um interesse, acho que do São Paulo, Coritiba e Bahia. Depois a gente trouxe que de fato o Bahia chegou a entrar mais em contato, chegou a estar mais próximo, chegou a forçar mais e tal. E agora o Marcelo Neves traz que de fato há uma negociação por Marcos Felipe. De que? E aí qual que é a negociação, tá? Marcos Felipe, ele tem uma proposta de empréstimo do Bahia por 1 ano. Só que o contrato de Marcos Felipe vai até o final de 2023. Então não faz sentido o Fluminense emprestar se ele é um ativo do clube, assim. Não é que o Fluminense tá igual tipo Frazan, assim, empresta só. Danilo Barcelos foi um bom exemplo. Tipo assim, a gente não quer mais usar, pagar salário só, então a gente não paga o salário e ele vai pra lá. Não é essa a questão. Com o Marcos Felipe, o Fluminense quer que ele seja utilizado e tal, mas tá no último ano de Fábio. Bem, Marcos Felipe seria essa proposta de empréstimo, mas o Fluminense só aceita o empréstimo dele para o Bahia no caso dele renovar o contrato com o Fluminense. Então ele aumenta o contrato com o Fluminense e é emprestado ao Bahia. Obviamente tem ali uma opção de compra, que o Fluminense pode botar um passe fixado, por exemplo, para efetuar essa compra. O Bahia depois, se achar necessário, o Fluminense ganha um dinheiro em cima dele. Sobre Marcos Felipe, algumas opiniões, tá? Vamos lá. Algumas são informações, algumas opiniões. Eu já falei no outro vídeo aqui que ele ficou muito abalado numa questão de confiança com o André, preparador de goleiros André Carvalho, pela questão da final do Campeonato Carioca. Não o fato dele ser reserva de Fábio, mas o fato de ser garantido para ele que ele jogaria todo o Campeonato Carioca e justamente nas finais ele ir para o banco meio que de uma hora para outra, de um domingo para uma quarta-feira ele virar reserva. Isso abalou bastante. A chegada do Flávio Tenius, ela não causou muito efeito, até porque o Marcos Felipe, como eu já informei, isso, eu estava em Fortaleza. Informei em novembro. O Marcos Felipe chegou, gostou muito da ideia do Bahia, da proposta do Bahia, e chegou a ligar pro Danielzinho para poder entrar em contato, descobrir ele, enfim, saber, e até porque ele se animou com a proposta, mas para ter alguém que é da confiança dele, que tá lá no Bahia, para saber se tá tudo ok, como é que funciona e tal. E ele se animou muito com o Bahia, com o que ouviu, agora com o City ainda mais, com certeza se anima até um pouco mais. Então, essa decisão do Marcos Felipe de ir pro Bahia, ela meio que já está tomada, depende de uma questão dessa. O que ele perde, o que ele ganha? Ele perde a experiência do Fábio, o fato de estar em contato com um cara que é bem mais experiente que ele, etc. E agora com o Flávio Tênis também, de ter um preparador de goleiros, que é muito bom, no caso não é o preparador, mas o coordenador, né, de preparação, mas de ganhar muita experiência. O que ele ganha com isso? Jogar. Né? Ele vai jogar, ele vai ser titular de um time que entra no Brasileirão, não joga Libertadores, não joga Sul-Americana porque tá vindo da Série B, mas entra no Brasileirão para disputar a vaga na Libertadores de 2024. É um time de massa, de torcida. Então, assim, ele ganha isso, ele vai jogar. O que o Fluminense ganha e o Fluminense perde? Primeiro, se de fato ele renovar o contrato, o Fluminense dá a oportunidade de Marcos Felipe jogar nesse ano, sem necessariamente perder o Fábio. Aí quando a gente para pensar do outro lado, né, o que o Fluminense... E renova o contrato com ele também, lembrando, o contrato de Marcos Felipe não quer dizer também que se o Fluminense negar esse empréstimo, ele vai renovar o contrato dele pode acabar no meio do ano e tchau. No caso, no final do ano e tchau. Então tem isso também, o Fluminense pode usar esse empréstimo como moeda de troca para uma renovação do Marcos Felipe. E aí, o que o Fluminense perde? Para mim, pode estar perdendo um grande goleiro. E uma outra questão, Fábio, né? A idade de Fábio é alta. Fábio não tem um histórico de lesões, é um goleiro fisicamente muito bom, um goleiro que tem um físico tanto de preparação quanto de lesão muito bom. E
Perdão, mais é de adversidade. Mas a gente precisa pontuar. 40 anos, né? Os quarentão já bateu. E numa possível lesão do Fábio, o Pedro Rangel, que é um goleiro que jogou acho que 2 jogos só pelo profissional, que não tem muita experiência, não é tratado internamente como um super goleiro, não é tratado como como era o Marcelo Pitaluga, como era o próprio Marcos Felipe, inclusive. Então, assim, a gente fica no risco, né? Se o Mário falou lá e a gente concorda com isso, né? De que zagueiro, quem tem 5 tem 4, quem tem 4 tem 3, daí você precisa muito goleiro, então, pelo amor de Deus. E a pior coisa que tem, o Bahia tá passando por isso, é você ir desesperado ao mercado buscar um goleiro. É a pior coisa que tem. Enfim, então tem esse risco. Outras notícias. Sobre Keno, informou o Lucas Tanaka, que é repórter, já participou aqui do canal também, enfim, é repórter que cobre o Atlético Mineiro, de que Keno está sim, não tem mais coisa de Bahia, o Atlético Mineiro fez o acerto com o Fluminense pelo jogador e ele de fato virá para o Fluminense. Inclusive, segundo o Tanaka, o jogador nem treinou, nem se apresentou ao Galo nessa quarta-feira, já está de malas prontas para o Fluminense, vai de fato, deve chegar ao Rio nas próximas semanas, até porque o Fluminense só se apresenta depois do Ano Novo, né? Então tem esse tempo a mais aí, mas já deve vir e tal, vai tirar foto, fazer vídeo, essas coisas todas já. Enfim, então a informação do Lucas Tanaka é que Keno nem apareceu para poder se reapresentar ao Galo e treinar com o Galo normalmente, justamente para que pudesse vir para o Fluminense. Essa é a informação do Lucas Tanaka. E por último, a informação que eu falei que eu teria aqui, é o motivo do Bruno Pacheco estar na tela, é a famosa não notícia, né? Vou reforçar esse ponto. Isso é a não notícia. O que é a não notícia? É eu vim te informar que algo não aconteceu. Porque, a não ser que, né, tipo assim, isso é uma não notícia, é algo que ninguém esperava que fosse acontecer e de fato não aconteceu. O que eu tô querendo dizer, tá? Mas esse, no caso, esperavam até um pouquinho que acontecesse. O Fluminense desistiu do Gabriel Suasso e o Vitor Lessa trouxe uma informação de que um lateral esquerdo já está na pauta do Fluminense, já tem isso tudo. Então tem esse nome, de fato, já para substituir o jogador do Gabriel Suasso, né, substituir a negociação por ele, mas o Vitor Lessa não sabia qual era o nome, não informou pelo menos qual era o nome. Eu cheguei a receber uma informação de que esse nome poderia ser o Bruno Pacheco, lateral esquerdo do Ceará. O Ceará foi rebaixado, ele tem contrato com o Ceará, está sendo especulado inclusive no Fortaleza, e aí tem a questão de treta de rivais e tal, mas justamente também porque o Fortaleza abriu mão ali do Gabriel Suasso. E o Fluminense já teve o interesse em Bruno Pacheco, se eu não me engano, de 19 para 20. Eu não lembro agora se foi no 19 para 20 ou de 20 para 21. Tenho quase certeza que foi 19 para 20. Então, assim, o Fluminense já teve, é um lateral que agrada ao scout do Fluminense, é um lateral que agrada ao Mário Bittencourt, agrada ao Paulo Gione também, agrada ao corpo técnico do Fluminense. Só que não é esse o nome dessa vez. Apurei com pessoas ligadas internamente ao Fluminense e o Bruno Pacheco, a princípio, porque também esse mercado é muito volátil, a princípio não se apresenta como um dos principais nomes ao Fluminense, não. O Fluminense vai tentar ainda essa contratação citada pelo Lessa, vai tentar ir ao mercado pela lateral esquerda, mas o Bruno Pacheco neste momento não se apresenta como um dos nomes, não. Eu gosto até do Bruno Pacheco, mas confesso que eu não vi o 2022 dele. A referência era antiga. Enfim. Tamo junto, até a próxima. Valeu.